Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletricidade. Na aula passada nós falamos sobre os capacitores. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esse tema e vamos analisar, o comportamento do capacitor quando submetido a uma determinada frequência. Quando você pega o capacitor e aplica um sinal sobre ele que tem uma determinada frequência, como ele se comporta em relação a essa frequência. Principalmente, vamos estudar a reatância capacitiva, que é o comportamento da resistência, da oposição que esse capacitor vai provocar à passagem da corrente elétrica. Então, na aula passada, nós falamos do capacitor. Nessa aula falaremos, então, sobre essa oposição que o capacitor traz em relação à passagem da corrente elétrica em relação a uma determinada frequência, variação de frequência. Bom, antes de falarmos de reatância capacitiva, eu gostaria de fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada, onde nós falamos sobre capacitores, e também gostaria de fazer a correção do exercício que eu deixei para a validação da sua presença. Então vamos à nossa revisão. Muito bem, então começando a nossa revisão, falamos na aula passada sobre capacitores e vamos rever então de maneira bem rápida o que nós vimos na aula passada. Com relação aos capacitores, nós vimos que o componente capacitor, ele é um componente capaz de armazenar cargas elétricas. Essa é a função do capacitor, para isso que ele foi desenvolvido, O objetivo dele é armazenar cargas elétricas. Ele consiste num par de condutores, são placas separadas por um material isolante dielétrico. Então você tem aqui o material isolante, e duas placas condutoras, separado então por esse dielétrico também, que pode ser chamado de isolante. Então, pessoal, o capacitor, quando você tem uma diferença de potencial entre essas duas placas, entre esses dois condutores, você tem um campo elétrico. Ele é gerado dentro do dielétrico, e esse campo elétrico ele é capaz de armazenar energia. Então, o capacitor é um componente relacionado, diretamente relacionado a armazenamento de cargas, armazenamento de energia, tá? E aí, aqui tem o exemplo desse armazenamento, uma representação desse armazenamento. Bom, na prática, os capacitores eles são formados por diversas placas, então você não vai colocar somente duas, você vai colocar várias placas, então você vai enrolar ele. Então, com isso você aumenta a superfície de maneira a ter uma maior capacitância. Então, você faz isso justamente para obter uma maior capacitância. O símbolo, a simbologia do capacitor, nós temos duas simbologias, para quando esse capacitor ele é não polarizado. Então, ele pode ser um pouco mais grosso, um pouco mais fino aqui, mas ele é do mesmo tamanho, o que você tem em cima, você tem embaixo. Agora, quando ele é polarizado, você pode ter ele em branco, a parte de baixo preto, essa parte branca é o positivo do capacitor, ele é polarizado, logo a outra parte ele é o negativo, ou você pode desenhar com ele aqui arcado, que é o negativo, e a outra parte é o positivo. Então são as duas representações que nós podemos ter dele polarizado e as duas representações que nós podemos ter do capacitor não polarizado. Quando a gente pensa em capacitor, a gente pensa na sua capacidade de armazenar carga elétrica. E para medir essa capacidade que ele tem de armazenar carga elétrica, é justamente pensar na capacitância. A capacitância é a capacidade de armazenamento de cargas de um capacitor. E depende aí da área desse capacitor, depende da espessura desse dielétrico, depende da natureza desse dielétrico, qual é esse dielétrico. Então vai depender de uma série de fatores, esses fatores que vão estar relacionados à capacitância, que é a sua forma, a sua capacidade de armazenar carga. No caso da área da armadura, quanto maior a área da armadura,
maior vai ser a capacidade de armazenamento desse capacitor. Com relação à espessura do dielétrico, quanto mais fino for essa espessura, maior a capacidade que ele tem de armazenar carga. E com relação ao dielétrico, né, existem vários materiais, inclusive vários deles dão até nomes ao próprio capacitor, né? Então você pode usar ali cerâmica, poliéster, tântalo, você pode usar ali soluções eletrolíticas, né, que vão dar origem então ao capacitor eletrolítico, tá? Nós temos então, né, essa capacitância do capacitor, né, vai ser dado na unidade de Farad, né, representado pela letra F, né? Então, como a gente pode ter aqui, para mostrar para você, né, esse Farad, né, então está aqui a simbologia, né, a capacitância dele medida em Farad, né, está aqui representado pela letra F. Então, quanto maior, né, a capacitância, maior a capacidade do capacitor de armazenar a sua carga, né? Então essa unidade de Farad ela é grande, 1 Farad é grande, né? Então aí a gente acaba utilizando múltiplos e submúltiplos. Então é comum, né, vou até colocar uma tabela aqui, a gente utilizar, né, submúltiplos para o Farad. Então dificilmente você vai usar 1 Farad, né, 2 Farads. Então você vai usar microfarad, nanofarad e o picofarad, que são os submúltiplos que nós estudamos, mas a gente usou até então o micro, né, para corrente, né, microampere. Mas agora a gente vai usar o nano, que é o 10 a menos 9, e o pico, que é 10 elevado a menos 12. Então, quando aparecer o pico, é 10 a menos 12, ou quando aparecer 10 a menos 12, você troca pelo pico. Quando aparecer o nano, né, 10 a menos 9, ou 10 a menos 9 equivale ao nano. E o micro é 10 elevado a menos 6. Então é comum, né, você utilizar o micro, o nano e o pico para designar a unidade de capacitância de um capacitor, tá? Além da capacitância, outro ponto que é importante que nós vimos na aula passada é a tensão de trabalho, né? A tensão de trabalho do capacitor, então muitos capacitores vêm marcado ali um valor de tensão. Essa tensão de trabalho é a tensão máxima que o capacitor pode suportar entre os seus condutores. Se você aplicar uma tensão no capacitor superior à tensão de trabalho dele, ele vai romper o dielétrico, fazendo com que o capacitor entre em curto, e aí ele vai perder suas características, né? E muitas vezes pode ocorrer desse capacitor estourar quando você coloca aí valores de tensão, né, muito maiores. Bom, eu falei dos tipos de material, né, e eu falei que esses tipos vão dar origem também a tipos, né, de capacitores, né? Dá uma olhadinha nos tipos de capacitor. Então existem vários tipos, tá? Eu vou resumir aqui os 4 principais, né, que é o capacitor cerâmico, o poliéster, né, sendo que o cerâmico e o poliéster eles não possuem polaridade, e o capacitor de tântalo e o eletrolítico, esses possuem polaridade, tá? Então, basicamente, esses 4 capacitores, eles vão envolver aí boa parte dos capacitores que são utilizados. Bom, falar um pouquinho sobre cada um deles. Nós temos lá o capacitor cerâmico, né? Ele tem aí, esse aqui é um exemplo de capacitor cerâmico. Ele é feito de cerâmica, né? Ele é de baixo custo. Ele é fabricado com valores de capacitância aí de picofarad até 1 microfarad, então ele possui valores baixos, né? A capacitância dele é informada no corpo através de um código, tá? Então esse código vai informar o valor dele, tá? Um código parecido com o código de cores, né? Primeiro algarismo, segundo algarismo e número de zeros, e ele é dado em picofarad. Então eles não são polarizados no caso desses capacitores cerâmicos. Aí nós temos o de poliéster, né? Como o próprio nome diz, ele é feito de poliéster. Ele é muito utilizado para sinal de tensão alternada, né? De baixa frequência. E eles não são apropriados, né? Eles são inapropriados para sinais de alta frequência, porque eles não conseguem responder, né, de maneira adequada a sinais de alta frequência. Então, como ele não consegue responder, então fica o uso dele para sinais de baixa frequência, serem utilizados na rede elétrica e tudo mais, que a frequência é baixa. E aí o valor típico desses capacitores ficam aí na ordem dos nanofarads, né? Esses são os capacitores de poliéster, eles não são polarizados.
E aí nós temos o capacitor de tântalo, né? Ele é feito de tântalo, ele tem uma alta capacitância, na ordem aí dos microfarads, então se você precisa de um capacitor de alguns microfarads, aí você já tem que optar pelo tântalo. E ele possui maior custo de produção, né, em relação aos eletrolíticos, que a gente vai ver na sequência. Ele tem uma tensão máxima de isolamento em torno de 50 volts, o que é baixo, então isso limita o uso dele para uma série de circuitos, tá? E ele pode ser usado apenas em corrente contínua, porque ele é um componente polarizado. Essa é uma característica dos capacitores polarizados, né? Ele só pode ser utilizado para tensão contínua, né? Porque na tensão alternada você tem a troca, né, da polaridade, então não tem como você utilizar. Então tá aí, esse é o capacitor de tântalo. Tem o terminal positivo dele representado aqui por onde você tem o mais. E o capacitor eletrolítico, né? Esses capacitores eles são capacitores cujo processo de fabricação permite a obtenção de altos valores de capacitância. Então você tem capacitores aí muito altos, né? Então esse é o fator que diferencia dele dos demais, é o fato deles dele possuir um dielétrico mesmo, com uma eletrólise, né? O capacitor eletrolítico ele é feito com um preparo químico, né, chamado eletrólito, né, que ele vai oxidar, né, pela aplicação da tensão elétrica, e aí ele isola uma armadura da outra. Então ele é um líquido ali que é passado entre dois metais, né, que são enrolados, como a gente viu lá no processo. Então a capacitância dele pode variar desde 1 microfarad até 200 mil microfarads. Então é o capacitor que pode ir até uma capacitância maior dentre todos eles, tá? Então por isso que o capacitor eletrolítico ele é muito utilizado, mas, né, dessa forma ele possui aí algumas limitações, né? A limitação dele é o fato dele estar, né, relacionado dele ser um componente polarizado, né? E por ser um componente polarizado, ele acaba não podendo ser utilizado em tensão alternada, tá? Então somente para tensão contínua. O capacitor, né, ele possui uma curva, né, de carga, então ele leva um tempo para se carregar, tá? Assim como ele leva também um tempo para se descarregar. Então ele tem uma curva de carga, mas também tem uma curva de descarga, né? Então esse tempo de carga e o tempo de descarga vai depender de uma série de condições que nós vamos ter, tá? E aí, né, inclusive o exercício que eu deixei era relacionado à associação de capacitores, né? Aqui muda um pouco, né, o padrão, né, em relação aos resistores. Quando você quer associar capacitores, então você quer ligar um capacitor no outro em série, né, para você saber a capacitância paralela, aliás, a capacitância equivalente, né, desse série, o que você faz? Você usa aquela fórmula que nós usávamos no paralelo do resistor, né? Você faz 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim por diante. Então, se eles estão em paralelo, né? Aliás, nesse caso do série, se você tem só 2 capacitores, você pode usar uma fórmula que é específica para 2 capacitores, né? O C1 vezes C2 sobre o C1 mais C2, que é o que a gente usava lá no paralelo do resistor. Então não está errado não. O série do capacitor é igual ao paralelo do resistor, né? Só que aí utilizando as capacitâncias. E o paralelo, né? Quando você tem os capacitores em paralelo, você soma, né? Então a capacitância em paralelo ela é somada, tá? Então tá aí, né? Nós fizemos uma revisão, né, do que nós vimos sobre capacitores, né? E eu tinha deixado um exercício para validação da sua presença. Nesse exercício, né, eu pedia para você fazer a associação de capacitores em paralelo, né? E nós vimos que quando eles estão em paralelo a gente soma. Então eu tinha lá, né, dado o circuito abaixo, determine o valor da capacitância equivalente. Era um capacitor de 1 microfarad, um capacitor de 0,047 microfarad e um capacitor de 680 nanofarad, né? Então eu vou somar 1 microfarad, 1 micro é 10 a menos 6, vou somar com 0,047 microfarad, que é 0,047 vezes 10 a menos 6, e vou somar com 680 nanofarad, que é 680 vezes 10 a menos 9. Coloco tudo isso na calculadora,
deixo ela fazer o trabalho pesado para mim e vai dar 1,727 vezes 10 a menos 6. E aí eu troco esse 10 a menos 6 pelo micro. Então a resposta aqui fica 1,727 microfarad. Então tá aí, essa seria a resposta que você deveria selecionar aí dentre as alternativas. Então tá aí, pessoal, fizemos também a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença, fizemos uma revisão do que nós vimos na aula passada e agora nós vamos ao tema da nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre reatância capacitiva, né? E observar o capacitor, né? Em relação a uma determinada frequência, o quanto ele se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, é isso que nós queremos entender, né, estudando a reatância capacitiva. Então, talvez o nome, né, reatância capacitiva, seja um nome, né, que dá a impressão aí que a gente vai estudar algo difícil, né, algo complicado, mas a reatância capacitiva ela vai estudar a oposição, né, que o capacitor tem à passagem da corrente elétrica, assim como o resistor tem uma oposição à passagem da corrente elétrica. Só que quando é resistor, a gente chama isso de resistência. Quando é um outro elemento que não um resistor, a gente chama isso de reatância. Então, vamos aqui para o nosso tema, então, reatância capacitiva. E primeiro, né, entender, né, o comportamento, voltar um pouquinho e entender o comportamento do capacitor em corrente contínua. Na corrente contínua, né, nós temos ali as placas, né, apliquei aqui uma determinada tensão aqui numa bateria, uma pilha de 1,5 volt. Na corrente contínua, o capacitor ele se comporta como uma chave aberta. Tá? Isso acontece porque o isolante, né, eu tenho um isolante entre essas placas. Né? Então, assim, eu tenho uma impedância infinita. Né? Eu não tenho como passar a corrente, né, de um lado para o outro. Eu não vou ter corrente, aliás. Né? Por quê? Porque eu tenho um isolante, é um dielétrico que eu tenho entre a placa positiva e a placa negativa. Então, a 0 Hz, né, que seria a minha tensão contínua, eu não tenho passagem de corrente. Então, o capacitor ele é uma chave aberta, certo? Então, a gente vai partir desse primeiro ponto. Então, o capacitor, né, num sinal lá, num circuito de tensão contínua, ele vai até armazenar cargas, mas ele não vai permitir a passagem de corrente elétrica. Tá? Então ele vai ser uma chave aberta. Agora, esse mesmo capacitor, né, na corrente alternada, o comportamento dele vai ser diferente. Por quê? Na tensão alternada, nós vamos ter troca de polaridade da fonte. Né? Então, como ora eu tenho lá mais menos, ora eu tenho menos mais, né, por causa da troca da polaridade que um sinal AC proporciona, né? Nós estudamos aí há algumas aulas atrás o comportamento do sinal de corrente alternada, então ele vai ficar trocando de polaridade, né, de acordo com a frequência. Então, devido a esse comportamento, né, quando ele é conectado a uma fonte de corrente alternada, essa troca sucessiva de polaridade da tensão vai ser aplicado, né, à armadura do capacitor, né, e dessa forma, né, como você vai ter ora a corrente num sentido, ora a corrente no outro sentido, o capacitor ele vai possuir uma resistência. Tá? E essa resistência ela vai ser uma resistência variável. Até representei aqui com o símbolo, né, de um potenciômetro, ou seja, dizendo que essa resistência ela é variável. Então existe um movimento dos elétrons, ora entrando e ora saindo da armadura, e isso vai provocar, né, uma corrente que vai circular uma corrente alternada nesse circuito, né, que embora as cargas elétricas não passem, né, de uma armadura para outra, lembrando, a gente tem um dielétrico aqui no meio, né, um isolante nesse meio, então embora elas não passem de um lado para o outro da armadura do capacitor,
porque existe esse dielétrico que é um isolante, né, nós vamos ter uma certa resistência formada por essa troca de polaridade. Então, é isso que nós vamos chamar de reatância capacitiva, né? Então, esse processo de carga e descarga sucessiva de um capacitor que é ligado no circuito de corrente alternada vai dar origem a uma resistência à passagem da corrente alternada nesse circuito. Então, essa resistência é denominada reatância capacitiva. Então, o capacitor ele vai representar uma oposição à passagem da corrente elétrica, devido a essa troca de polaridade. Então, essa oposição, né, essa resistência à passagem da corrente elétrica no capacitor vai receber o nome de reatância capacitiva. Dessa forma, né, ela vai oscilar, né, e ela vai ser representada através dessa oscilação em função da frequência, né, do meu sinal AC. Ela vai ser representada por XC, então sempre quando eu quiser me referir à reatância capacitiva, eu posso me referir também ao termo XC, né, X de reatância, o C de capacitiva, né, e a reatância capacitiva ela é expressa em ohms, tá? Porque é oposição à passagem de corrente. E ela vai seguir uma fórmula, né? Que fórmula é essa? Essa é a fórmula da reatância capacitiva. Então, a oposição à passagem da corrente no capacitor, a reatância capacitiva, vai ser expressa por essa fórmula aqui, ó, 1 dividido por 2π vezes F vezes C. Então, o 2π é uma constante, né? Então, a gente tem lá XC é a reatância capacitiva, dado em ohms. F é a frequência, né, da corrente alternada, dado em hertz. Esse C é a capacitância do capacitor, tá? É dado em farad. E o 2π é uma constante matemática, é 6,28. Então, essa minha reatância capacitiva está relacionada à frequência e à capacitância, né? Então, conforme eu mudo a frequência, eu vou mudar, né, a minha reatância capacitiva. Então, eu não posso dizer assim, qual é a reatância capacitiva desse capacitor, de um capacitor de 220 microfarad. Depende, né? Depende do quê? Depende da frequência, né? Então, duas coisas vão influenciar: a frequência, né, e o valor da capacitância desse capacitor, certo? O valor dele em farad. Bom, pessoal, então é óbvio, né, essa influência da frequência, né? Existe até uma forma aí, a gente pode até fazer um gráfico, né? Então, conforme você vai aumentando a frequência, você vai diminuindo a reatância capacitiva, né? Quanto menor a frequência, maior vai ser a reatância capacitiva. Então, o capacitor ele se opõe menos à passagem da corrente elétrica em altas frequências. Ele se opõe mais à passagem da corrente elétrica em baixas frequências, né? Então, aqui seria um gráfico, né, para um capacitor de 1 microfarad, né? Você pegando lá os valores, né? A 50 Hz aproximadamente 3 kΩ, a 100 já cai para 2 kΩ, a 150 já cai aproximadamente 1 kΩ. Então, seria a reatância capacitiva em função da frequência. Esse é um comportamento do capacitor. A gente vai ver mais à frente, né, que isso vai dar origem a alguns filtros de frequência, né, de passagem de frequência, onde você deixa, por exemplo, passar as frequências mais baixas, né? No caso, se for áudio, você deixa passar o sinal grave, né, e você acaba bloqueando o sinal agudo. Então, você consegue fazer ali um filtro para passar o som grave, né, para você priorizar, por exemplo, o som de um contrabaixo, de uma bateria, né, quando você tem uma música, por exemplo. Então, isso tudo, né, o capacitor pode ser utilizado devido a esse comportamento que ele tem em relação à frequência. Bem, então, né, aqui a gente está utilizando e observando essa fórmula aí para chegar nessa conclusão. Então, o XC, né, relembrando mais uma vez, é 1 sobre 2π vezes F vezes C.
Tá? Se você for fazer a conta direto, né, você coloca entre parênteses aqui essa parte de baixo, você vai fazer só o 1 dividido por 2π e depois multiplicar pelo F vezes C. Então coloca entre parênteses, ou então faz a parte de cima, depois faz a parte de baixo e divide um pelo outro. Bom, vamos ver então, né? Só antes, né? No caso da corrente contínua, né? A frequência é zero, né? Então, como a frequência é zero, aqui eu tenho zero. Então, 1 dividido por zero é infinito, né? É um valor muito alto. Então, ele é uma chave aberta. Aqui, né? Quanto você aumentando a capacitância, né? Você aumenta a capacitância, diminui a reatância capacitiva. E se você diminui a capacitância, você aumenta a reatância capacitiva. Por isso, esse comportamento aqui no gráfico. Então, já desde o começo eu tenho falado como influencia a frequência no cálculo da reatância capacitiva, na oposição do capacitor à passagem da corrente elétrica. Bom, vamos dar uma olhada no exemplo aqui de cálculo, né? Vamos imaginar aqui um capacitor de 1 microfarad que é conectado a uma rede de corrente alternada, né? CA é corrente alternada, de 220 volts. Ah, mas é corrente alternada, eu estou falando de tensão. Corrente alternada, tensão alternada produz corrente alternada, tá? Então é uma rede de 220 volts, 60 Hz. E eu quero saber qual é a corrente que vai passar por esse circuito. Ora, então tenho lá, né, uma fonte, né, um circuito, um gerador aí de 220 volts, 60 Hz, e tem um capacitor de 1 microfarad. Quero saber a corrente que vai passar pelo capacitor. Bom, primeiro, né, o primeiro passo é achar a reatância capacitiva, né? Então, se eu for trocar esse capacitor por algo que tem uma resistência, ou seja, uma reatância capacitiva, pelo que eu vou trocar, né? Eu não posso fazer 220 dividido pela capacitância, né? A lei de Ohm, ela é o quê? Tensão dividido por resistência. Como é um capacitor, eu vou fazer tensão pela reatância. Então, eu preciso achar primeiro a reatância. Para achar a reatância, a gente acabou de ver a fórmula, né? O meu XC é 1 sobre 2π vezes F vezes C. Então, aqui 2π é 6,28. F, aqui é 60 Hz. E o C é 1 vezes 10 a menos 6. Né? Que é um micro, né? Um micro é 1 vezes 10 a menos 6. Então, trocando o micro pelo 10 a menos 6. E o 1 aqui em cima, porque aqui é 1. Eu vou fazer essa conta, eu vou chegar em 1 dividido por 376,8 vezes 10 a menos 6. Então isso dá 2.653,9 ohms. Esse é o meu XC. Então eu sei que esse capacitor aqui ele se opõe à passagem da corrente elétrica e ele se opõe com uma reatância capacitiva de 2.653,9 ohms, ou 2,65 kΩ. Então, eu vou achar agora a corrente elétrica, né? A corrente elétrica é tensão, né, pelo triângulo lá da lei de Ohm, é tensão sobre resistência. Como é capacitor, eu vou usar a reatância capacitiva. Então, eu vou fazer aqui 220 dividido pela reatância capacitiva que eu acabei de achar, que é 2.653,9. Fazendo essa conta, eu acho uma corrente de 82,89 mA. Então, essa é a corrente elétrica que vai passar por esse circuito. Então, primeiro, né, eu achei aqui a minha reatância capacitiva, né, depois aplicar a lei de Ohm e achar a minha corrente. Certo? Então, dessa forma, a gente consegue também, da mesma maneira, né, fazer aí encontrar a corrente, encontrar a reatância, né? Assim como nós fazíamos até então nos circuitos de corrente contínua, certo? Bom, vamos fazer alguns exemplos, né? Vou colocar aqui mais um exemplo para a gente fazer. Então eu quero saber a reatância capacitiva e a corrente elétrica. Quero achar os dois desse circuito aqui, ó. Então tem aqui uma fonte de 24 volts, 18 kHz, e um capacitor de 2,2 microfarad. Então vamos achar primeiro a reatância capacitiva, né? O meu XC é 1 sobre 2π vezes F vezes C. Então vai ser 1 dividido, o 2π é 6,28. O F, né, é 18 kHz. Então 18 vezes 10 a terceira. Vezes o C. Quem que é o meu C? 2,2
microfarad. Então 2,2, o micro é 10 a menos 6. Vou fazer essa conta aqui de baixo, né? Vai dar 248,688 vezes 10 a menos 3, né? E 1 dividido por isso vai dar 4,021 ohms. Então essa é a minha reatância capacitiva, 4,021 ohms. Agora, para achar a corrente, né, aplicar a lei de Ohm. 24 dividido por 4,021, né, é o VC, a tensão no capacitor sobre a reatância no capacitor. Isso vai ser 24 dividido por 4,021, dá 5,968 ampere. Aqui eu usei 3 casas depois da vírgula. Então, achei essa corrente, certo? Então, tá aí. Primeiro, então, achei a reatância capacitiva, deu 4,021 ohms. Depois, apliquei lei de Ohm e achei a corrente 5,968 ampere, tá? Então, tá aí esse o nosso exemplo 1. Vamos fazer uma letra B aqui também, olha, colocar aqui para a gente fazer, ó. Eu tenho aqui um gerador de 120 volts, né, AC, 60 Hz, um capacitor de 100 nanofarads, e aqui começa a aparecer então os nanos, né? E aí então, né, vou achar aqui o meu XC, né? Quero achar a reatância capacitiva e a corrente elétrica. Então 1 dividido por 2π é 6,28, né? O F, né? O F aqui é 60 Hz, então eu coloco aqui 60. E o C, 100 nanofarad, então é 100 vezes, o nano é 10 elevado a menos 9, né? Você tem a tabela lá dos submúltiplos, tá? Então o nano é um submúltiplo, porque agora a gente começa a usar ele por conta dos valores pequenos do capacitor. Então essa parte de baixo inteira vai dar 37,68 vezes 10 a menos 6. A parte de cima continua 1, e agora eu vou fazer 1 dividido por 37,68 vezes 10 a menos 6, vai dar 26,53 kΩ. Então essa é a reatância capacitiva. Só substituir na fórmula, bem simples, tá? E aí, né, vou achar a corrente, né? A corrente é a tensão sobre a reatância, nesse caso, né? Vai ser 120 dividido por 26,53 vezes 10 a menos 3, né? Porque é quilo aqui. Então vai ficar 4,52 mA, né? Porque é vezes 10 a menos 3, eu já coloquei direto. Então 4,52 mA, essa é a corrente, então, nesse circuito. Então, bem simples, pessoal. Não tem muito erro, não. Reatância capacitiva. É importante você entender o conceito, né, o que é a reatância capacitiva. Então, é a oposição que o capacitor traz à passagem da corrente elétrica, uma espécie de resistência do capacitor. Só que como é capacitor, a gente chama de reatância capacitiva. Aí a gente está aplicando lei de Ohm para poder saber então a corrente, tá? Então no lugar da resistência a gente usa a reatância capacitiva. Bom, eu gostaria agora de deixar um exercício para você fazer agora, tá? Não é ainda o exercício para validação da sua presença, é um exercício para você praticar. Eu peço a reatância capacitiva e a corrente elétrica nesse circuito aqui. Então, eu tenho uma fonte de 220 volts, né, um gerador de 220 volts. Aqui eu tenho, ele tem 50 Hz, né, e o capacitor de 47 microfarad. Então, o que você vai fazer? Pausar esse vídeo, pausa o vídeo, tenta fazer esse exercício, tá? Acha então a reatância capacitiva, acha a corrente elétrica, que na sequência eu venho com a resposta desse exercício. Muito bem, espero que você tenha pausado o seu vídeo e tentado fazer, né, esse exercício onde eu pedia para você calcular a reatância capacitiva e a corrente elétrica desse circuito aqui, né, um gerador de 220 volts com 50 Hz, né, operando na frequência 50 Hz, sobre um capacitor de 47 microfarad. Tá? Então, calculando aqui o meu XC, né? Então é 1 sobre 2π vezes F vezes C, fica 1 dividido por 2π, 6,28.
O F é o 50, né? E o C é o 47 micro, que é 47 vezes 10 a menos 6. Fazendo a parte de baixo, né, dá 14,758 vezes 10 a menos 3. 1 dividido por 14,758 vezes 10 a menos 3 dá 67,76 ohms. Então esse é o nosso XC. Então já encontrado aí a primeira parte. Agora vamos encontrar a segunda parte, que é a corrente elétrica. Vou aplicar a lei de Ohm, corrente e tensão sobre reatância capacitiva. Então vai ser 220 dividido por esse 67,76, que vai dar 3,24 ampere. Então essa é a corrente elétrica que vai passar por esse circuito. Então você deveria ter encontrado um XC de 67,76 ohms e uma corrente elétrica de 3,24 ampere. Então tá aí, pessoal, vimos, né, apresentei para vocês o que vem a ser a reatância capacitiva, tá? Não é difícil, realmente um parâmetro que vai indicar a oposição que o capacitor faz à passagem da corrente elétrica. No sinal de corrente contínua, a oposição é total, ele é um circuito aberto, mas na corrente alternada vai depender da frequência, além do valor do capacitor. Legal? Bom, eu gostaria agora de deixar esse sim um exercício para validação da sua presença, para você também achar a reatância capacitiva e a corrente elétrica desse circuito. Tá? Tenta fazer para validar a sua presença na plataforma. Legal? Se tiver alguma dúvida, estou à sua disposição e também você pode voltar esse vídeo e revê-lo e rever também outros vídeos que estão disponíveis na plataforma. Qualquer dúvida, estou à sua disposição no WhatsApp. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!